Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Marisa Vieira que se chama Vida com Propósito. E antes de iniciarmos, eu queria fazer um agradecimento. Uma irmã que eu não conheço, que se chama Valdete, me enviou uma mensagem tão linda, tão carinhosa e de incentivo. Então, eu quero aqui de público agradecer, viu, irmã? Eu prometi para Jesus que enquanto houver uma pessoa que escute esse devocional, eu vou continuar, tá bom? Então, muito obrigada pelo incentivo, obrigada por orar por mim. Bom, irmãos, então vamos lá. O texto chama-se Vida com Propósito e foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na palavra de Deus, que é a Bíblia. Uma meditação para cada dia do ano. Bem, quando a gente lê o Manancial, tanto faz se sozinho ou acompanhado, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, como vocês sabem, foi a irmã Marisa Vieira. Então, o que eu vou fazer? Humildemente, eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Vamos orar e pedir ao Senhor que esteja conosco nesse devocional? Senhor Jesus, muito obrigada pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, pela liberdade que temos de estudá-la. Tantas pessoas sofrem perseguidas, mas nós não temos liberdade. Que nós possamos, então, cumprir o Seu propósito, sermos instrumentos na Tua mão. Que a gente aprenda isso hoje. Em Teu nome, Jesus, oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico está em Esther, capítulo 3. Nós vamos ler versículo 8 ao 10. E diz assim, ó. E Amã argumentou diante do rei Xerxes: eis que há um povo espalhado e disperso entre os povos em toda a província do teu reino, cujas leis e modos de vida são muito diferentes das tradições e normas dos demais povos, e que não se sujeitam às leis do rei. Portanto, não é conveniente ao rei que tais pessoas sigam vivendo entre nós. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam imediatamente aniquilados, e eu depositarei 350 toneladas de prata na tesouraria real para financiar aqueles que serão responsáveis pelo extermínio dessa gente. Bom, então, só para quem não tem intimidade com a palavra, Amã era um homem mau, invejoso e que odiava os judeus e ele queria aniquilar os judeus. Então ele falou com o rei Xerxes, que era o esposo da rainha Esther, e que, sem saber que a própria esposa era judia, concordou, né, então, com esse desejo, com esse plano de aniquilamento. E a próxima leitura vai ser o 4, capítulo 4. Nós vamos ler do 6 ao 16. Ratá foi falar com Mardoqueu e o encontrou na praça da cidade, em frente à porta do palácio do rei. Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha ocorrido com ele e a soma exata de prata que Amã havia prometido depositar na tesouraria do rei para execução da matança total dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto proclamado na capital Suzã, que determinava o extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Esther e lhe explicasse tudo o que estava passando. E lhe pedisse que fosse falar com o rei, e lhe rogasse misericórdia e intercedesse junto a ele em favor do seu povo. Em seguida, Ratá retomou e comunicou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe havia relatado. Então, ela o orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproximar do rei no pátio interno sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa e, mediante esse sinal, lhe salve a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, imediatamente mandou adverti-la: não imagines que, somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto
Se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham na capital Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei, se perecer por isso, pereci. Amém? Bom, então, há uma semana, para quem acompanha diariamente o nosso devocional, uma semana a gente estudou Esther, né? E lemos até um mesmo trecho bíblico que nós lemos aqui no capítulo 4. Mas você vê, a Bíblia é tão incrível que ela traz tantas lições diferentes para cada momento, né? Então, aquele dia, há uma semana, nós discutimos a questão de que se não foi para isso que Esther, para esse dia que Esther havia se tornado rainha, né? Que Deus tem, assim, tirou ela de um lugar e colocou num lugar alto, e se não foi para esse dia, né? Para salvar os judeus. E hoje o nosso texto vai falar de vida com propósito. E o versículo escolhido é o 14, a segunda parte que diz: mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi levada à condição de rainha. Bom, então a irmã Marisa Vieira faz aqui um apanhado, né? Dizendo que Radassa, a rainha Esther, né? Era uma menina órfã, que o Mardoqueu cuidou, que era tio dela. Eles estavam lá na Pérsia, maravilhosos, vivendo uma vida tranquila, longe da sua cultura. O que aconteceu? Eles foram tirados da terra dele e foram levados para a Pérsia, desculpa. Então, eles estavam na terra deles maravilhosos lá, e aí foram lá, tiraram a Esther, o Mardoqueu de lá, levaram para a Pérsia, de onde o rei era o Xerxes. E aí eles ficaram longe da cultura deles, e enfim, e o tempo foi correndo, e aí quando a rainha Vasti fez malcriação para o rei, ele resolveu então arrumar uma outra rainha depois de um tempo, e fez lá uma seleção, e a Esther foi selecionada, e depois ela se tornou a rainha da Pérsia, né? Então ela foi amada pelo rei, tornou-se rainha e passou a habitar lá no palácio. E o tio dela não, né? Ficou lá no lugar dele. Então, ela chegou na mais alta posição para qualquer um. Imagine para uma estrangeira, né? Uma exilada. Mas aí, quando aconteceu isso, que o Ramã queria matar os judeus, quando ela viu que ela estava se deparando com uma situação de vida ou de morte, ela compreendeu que ela estava nessa posição que poderia servir como propósito de Deus na vida do povo dela. E a irmã Marisa Vieira vai usar este trecho que a gente acabou de ler para nos lembrar do seguinte: durante a nossa vida, a gente pode estar em muitos lugares, fazendo muitas coisas, enfim, lugares diferentes, em tempos diferentes, atuando de maneiras diferentes, porque afinal de contas, nós somos pessoas diferentes, né? Mas o propósito de Deus não muda, né? Ele tem um propósito, e o propósito dele para a nossa vida é servi-lo. Nós estamos aqui para o louvor da sua glória. Então, meus irmãos, Esther, ela usa sua posição para quê? Para falar com o rei e conseguir livrar o povo dela da morte. E do mesmo jeito, o Senhor quer nos usar para quê? Para que a gente possa também, no meio da nossa família, no nosso trabalho, com as vizinhanças, com as nossas amizades, enfim, que nós possamos também, assim como a rainha Esther livrou o povo dela da morte, que a gente também possa dar essa oportunidade das pessoas ouvirem o evangelho de Jesus Cristo para terem a oportunidade de serem salvas da morte eterna. Então, muita coisa acontece o tempo todo, né? O mundo vai rodando e aparecem muitas rotinas. E, assim, o nosso propósito como cristão é gerar vida.
A gente não está aqui nesse mundo a passeio, né? Nós estamos aqui para gerar vida, para louvar o Senhor. Então, nós temos sim que ter um propósito missionário, ainda que seja urbano, né? Um propósito de salvação para as vidas que a gente encontra todos os dias. A gente não pode não se compadecer daquele que caminha a passos largos para o inferno, para a separação de Deus, né? Porque Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Nós temos que dizer isso para as pessoas. Não estou falando para você ser chata, querer colocar a, o evangelho na vida da pessoa a machadada, né? Porque tem gente que é muito chata, né? Disso que a gente está falando. A gente está falando de criar oportunidades para falar de Jesus Cristo e viver de forma que as pessoas falam: nossa, eu quero ter esse Deus que você serve. Então, nossa vida é do Senhor. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, a gente tem que ter o propósito de glorificar ao Senhor, de servi-lo e de proclamar o seu nome. A gente pode estar nesse momento, tipo, abafando, top, né? Tipo a Rainha Esther, lá em cima. Ou, tanto faz, a gente também pode estar, como eu estou, por exemplo, na minha empresa, que eu sou uma simples funcionária, né? Não tenho cargo nenhum, eu sou uma pessoa comum lá, como todos os outros servidores. Então, tanto faz. E aqui, inclusive, ela dá um exemplo que é a empregada escrava de Naamã. Mas nem todos que nos ouvem conhecem a história de Naamã. Então, por isso que eu estou dando esse exemplo. Que você pode, sei lá, ter um alto cargo, você pode estar top. Ou você pode ser como eu, ou uma funcionária qualquer, uma dona de casa, enfim. Não importa, mas o que importa é que onde a gente estiver, nós temos que ser luz de Jesus Cristo. Instrumentos para levar a vida eterna a quem precisa. Então, irmãos, que a nossa oração seja essa, que o Senhor nos use poderosamente para glorificá-lo e que a gente possa contar frutos para a eternidade. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Deus quer nos usar em nossa família, em nosso trabalho, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, para quê? Para livrar as pessoas da morte eterna. Agora, eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que a vida tem um propósito e o propósito é louvar ao Senhor, o nosso propósito é falar do Evangelho para que o Senhor seja louvado, para que almas sejam ganhas. Para nós, o abraço da Super Mega, certo? Quero que também vocês tenham em mente o nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós já estamos caminhando para o fim do ano e eu quero crer que a maioria de vocês já decorou este versículo. Agora sim, agora eu posso me despedir em paz com a frase do ano, que vocês conhecem muito bem, que é o seguinte: independente do desafio que você estiver enfrentando, independente da dificuldade, não tem problema, meu irmão, ó, não tema, sabe por quê? Deus já está lá.